Bem-vindos, então, novamente à continuação do nosso primeiro módulo do curso Projeto Conselho Eficaz. E a gente vai estar iniciando, então, a nossa quinta aula. E essa quinta aula nós já vamos entrar no controle social, tá? Dentro do Estatuto. Vamos falar um pouco sobre controle social, e depois trazer como ele funciona dentro do Estatuto, para a gente poder dar continuidade ao nosso curso. Bom, controle social dentro do ECA. Não tem como falarmos de controle social dentro do ECA sem a gente trazer primeiro o que é controle social, né? Então, controle social precisa ser definido para aí a gente entender depois como que ele se encaixa. Podemos, então, definir controle social como a participação da sociedade na administração pública com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento voltados ao cidadão. Então, controle social nada mais é, gente, do que a possibilidade que a comunidade ou que a sociedade tem de definir e fiscalizar as políticas públicas. E eu gosto muito dessa definição de política pública que eu vou trazer para vocês, que eu acho que ela é mais simples, ela é mais fácil da gente entender o que é política pública, porque a gente fica o tempo inteiro falando política pública, política pública, política pública, e muitas vezes a gente não define o que é política pública, fica isso em aberto. Então eu gosto de trabalhar com essa definição aqui. E toda vez que eu falar em política pública, durante todo o nosso curso, lembrem isso aqui, tá? Levem em consideração essa definição. Então vamos lá, política pública a gente pode entender como as estratégias definidas pela administração para atender determinada demanda. Por que eu mantive aqui a administração pública? Porque, via de regra, quem vai definir política pública, né? Quem vai definir essas estratégias para atender a uma determinada demanda é a administração. Então, é por isso que a gente mantém e coloca ela aqui nessa conceituação. Mas, quando a gente traz o controle social, a gente traz de forma a interferir na administração pública para a definição e para a criação, tá, dessa política pública. E é no nível de definição mesmo, tá? A gente pode interferir aqui no ponto de definir qual a política pública que a administração pública vai ter que pensar, ou qual a estratégia que a administração pública vai adotar para atender a determinada demanda. Voltando então ao conceito de controle social, a gente pode tirar algumas partes aqui mais importantes para a gente ter uma melhor compreensão. Então, primeiro, participação da sociedade. Vejam que a gente já fala aqui com a participação da sociedade na administração pública. Então, isso é um modo, o controle social, então é um modo de permitir que nós, enquanto sociedade, possamos interferir ou participar lá na administração pública de forma a acompanhar e fiscalizar as políticas públicas, ou acompanhar e fiscalizar a estratégia que a administração pública trouxe para solucionar aquele problema ou atender aquela demanda. Quando falamos aqui, gente, de participação, como a gente já destacou aqui embaixo, ela entra num grau de definição. Lembrando que a gente vê claramente essa possibilidade de definição quando a gente fala, por exemplo, das resoluções dos conselhos. As resoluções dos conselhos, e aí a gente pode falar mais especificamente da resolução do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, não importa qual esfera, ela é vinculativa. A administração pública, o executivo, ele não tem a opção de não fazer. Ele pode até definir o momento que vai fazer, até por umas questões, por exemplo, orçamentárias. Naquele momento foi definida uma política pública para construção de uma escola em determinado bairro.
O Conselho trouxe essa resolução. Mas, neste ano calendário, nós não temos orçamento para essa construção. Então, eu vou prever essa resolução, essa determinação do Conselho para o ano que vem, porque aí eu vou ter como ter orçamento. Pode ser para o ano que vem, pode ser para daqui a 2 anos, porque eu vou precisar primeiro correr atrás desse orçamento. Mas a administração pública não pode simplesmente dizer, não vou fazer. Por quê? Por causa do controle social. A gente até começou a falar aqui de uma das formas, né, de controle social no Estatuto da Criança e Adolescente, mas nós vamos chegar lá. Então, participar, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas. Participar na lógica de participação da construção, certo? Ou também na lógica da adequação, porque a política pública muitas vezes pode não funcionar em determinado momento e eu preciso readequá-la. Então, eu vou ter também a possibilidade do controle social nessa adequação. Solucionar problemas e assegurar a manutenção dos serviços voltados ao cidadão. Então, toda a solução do problema, tudo que a gente pensa de estratégia para atender, precisa objetivar, solucionar um problema. Toda política pública ela tem essa ideia. Eu tenho um problema e a partir daí eu trago uma solução enquanto política pública. Precisamos compreender aqui que, via de regra, portanto, o problema ele vai surgir antes da solução, até pela sua essência. Como eu vou solucionar algo que não existe? Isso é de extrema importância porque faz com que a gente, enquanto conselho, seja obrigado, por exemplo, a conhecer a realidade municipal. Nós vamos falar sobre o conselho, mas já adiantando, uma das funções do conselho é pensar políticas públicas ou deliberar políticas públicas. E como é que ele vai deliberar políticas públicas enquanto estratégias para atender uma demanda, se ele nem conhece a demanda? Então é preciso conhecer a demanda para ir apresentar a solução. Lógico, né, gente, que a gente vai trabalhar isso mais no conselho, mas se eu já sei que a demanda existe, eu não preciso necessariamente esperar ela acontecer. Se eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou precisar acolher uma criança ou um adolescente que é vítima de uma violação de direito, que vá ser, né, venha a ser vítima de violação de direitos, eu não preciso esperar alguém violar um direito para eu me organizar, para ter uma política de acolhimento. Se eu já sei que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu, enquanto Estado, e aí eu já colocando o conselho, eu preciso sim já me preparar com uma estratégia para atender essa demanda, ainda que possível e futura. Certo? Então, não é só, quando a gente fala que o problema precisa existir, eu quero dizer que no sentido de, no mínimo, eu saber que ele pode ocorrer. Não adianta eu pensar, por exemplo, em política e isso não vai acontecer, eu não vou pensar numa política, por exemplo, de reintegração de criança e adolescente, se no meu município, em determinado momento, isso nunca aconteceu. Provavelmente eu não vou pensar nessa política. Mas a partir do momento que aconteceu a primeira vez, e que naquela primeira vez ficou todo mundo batendo cabeça, eu não posso deixar acontecer uma segunda. Eu preciso pensar a estratégia, porque mais cedo ou mais tarde, essa situação de necessitar de um recambiamento, né, gosto muito de usar essa expressão, seja realizado. Então eu tenho que definir qual estratégia que eu vou utilizar para na próxima vez que eu precisar fazer um recambiamento. Primeiro momento, eu vou resolver o problema e a partir dali eu vou pensar política pública ou estratégia para atender. Sempre voltado, como a gente disse, ao cidadão. Por isso que a gente coloca aqui que é assegurar a manutenção. Uma vez definida essa política, eu preciso mantê-la. Quer dizer que ela vai ficar engessada, sempre vai ser daquela forma? Não. Eu posso evoluir aquela política, eu posso melhorar aquela política, porque eu entendo que do jeito que está já não atende. Não tem nada a ver isso com manutenção.
mas eu vou manter, e aí quando a gente traz de manutenção é isso, eu vou manter uma forma ou uma estratégia melhorada para atender aquela determinada demanda. Então isso é controle social. É a possibilidade que a gente tem enquanto cidadão, enquanto sociedade, de influir na definição das estratégias a serem utilizadas para atender cada demanda. Para quem trabalha no conselho, se identificou claramente, perfeitamente aqui com isso que a gente falou. Então, aqui, né, acaba gerando um spoilerzinho sobre como o controle social pode se dar dentro do Estatuto. Ele surge no Brasil, então, em 1988, ok? Não é que não existisse uma outra forma, tá, de controle social antes da Constituição de 88, mas é porque essas outras formas, apesar de existentes, não eram utilizadas. Vamos ao exemplo do voto. No contexto pré-88, a gente estava em um regime de exceção. Apesar da possibilidade da existência, da previsão do voto existir, a gente não tinha condição de votar. E aí a gente vai chegar e ver que um dos grandes momentos de participação do controle social é o voto. Então, no Brasil, não é que não existia, até poderia existir, mas não estava funcionando, não funcionava, não era posto em prática. E isso, né, secularmente no Brasil. Ainda que a gente, antes da Constituição, por exemplo, votasse, nem todas as pessoas poderiam votar. Que espécie de controle social aí onde eu não dou a possibilidade de toda a sociedade se manifestar? E aí eu tenho o voto, mas apenas uma parcela da população poderia votar. Em um dado momento, né, adultos brancos no Brasil, né, adultos brancos, em um outro momento, e homens, né, adultos, homens brancos. Em um determinado momento, a gente passa para ter a possibilidade de voto de adultos, homens e mulheres. Depois a gente passa, mas ainda brancos. Depois a gente passa um outro momento de adultos, homens, mulheres. E aí a gente amplia para todas as raças. Mas isso é toda uma construção. E a gente só pode entender efetivamente um controle social quando eu tenho uma permissão, quando eu posso permitir que toda a sociedade se manifeste. Isso vai ser, inclusive, uma discussão interessante que a gente vai trazer, uma reflexão, quando tratarmos sobre o Conselho e a participação de crianças e adolescentes. Então, surge no Brasil, né, mais efetivamente e com forma de execução em 1988. Por que surge nesse momento? Especialmente por estarmos em um regime de exceção e, historicamente, a gente tem esse paradoxo, né? Essa lógica, aliás, da gente sempre estar num extremo, querer sair para o outro extremo. Então, em um momento em que, por exceção, né, pelo regime de exceção, a gente não tinha nenhum tipo de influência dentro da política pública, a gente quer criar mecanismos para que a gente possa, então, ter mais influência dentro dessas políticas públicas. Nesse momento de exceção, então, como as definições sempre vinham de cima para baixo, também causa na gente aquela expectativa, ou aquela vontade de participar mais, de não vir mais de cima para baixo, mas sim de quem vive a realidade, para quem esteja lá em cima, e aí nós estamos falando de questão de construção de legislação, tenha condição de construir algo que efetivamente atenda à nossa realidade. Essa coisa do de cima para baixo já é comprovado que não funciona, especialmente no nosso país, onde nós temos aquela cultura, né, lei que pega, lei que não pega, mas enfim. Então a gente tem que, vinha de uma política pública, uma ideia de política pública sempre centrada de cima para baixo. Eu faço da forma que eu entendo que é e você se vire para poder se adequar. O controle social visa mudar essa lógica, ele vem inverter essa lógica, ele vem como uma solução para que a gente possa pensar melhor legislações. A lei de responsabilidade fiscal é um exemplo disso, como através da manifestação popular no sentido de querer mais probidade, mais transparência nas relações da administração pública com questão de gerenciamento de dinheiro,
fez com que a gente se mobilizasse e a lei fosse criada. Isso é a título de exemplo de como o controle social, como a participação social é efetiva, muda. Quando nós definimos, como foi feito o plebiscito para definir sobre a questão das armas, nós também participamos no momento de definição, através de toda a comunidade participando. Acaba que a gente já trouxe mais 2 spoilers aí dos nossos controles. Até esse momento, então, não se observava a realidade, ou o que era realmente necessário à população. Como não havia uma voz da população para falar, os nossos representantes, ou não, uma vez que naquele momento não havia representação no que tange a definição da nossa legislação, por causa do regime, né? O regime militar não permitia com que a gente participasse de alguma forma da construção das nossas leis. Então não se atendia à realidade da população. Não se era permitido atender aquilo que atualmente, né, aquilo que trouxe de evolução social para que a gente efetivamente fizesse uma legislação que atendesse. É interessante que no direito a gente aprende muito isso, que a lei ela sempre deve vir correndo atrás da evolução social. Ela não pode vir primeiro que a evolução social, porque a evolução não pode ser forçada, ela não funciona se for forçada. E essa era a lógica. Quando eu vinha com algo que não refletia a realidade, ela era forçada. E aí não funciona. Então a lei ela vem atrás, ela vem para poder regular algo que a sociedade já entendeu. Esse momento, então, gera um anseio para garantir que ele não volte mais. Então, a gente quer criar instrumentos para que isso não ocorra novamente. E o controle social é um desses grandes instrumentos, porque a partir dali eu tenho condição de evitar ou de trazer ações que vão evitar que o momento desse retorne. E surge, então, como forma de garantir políticas definidas, ou que a política represente a participação efetiva da população na definição, e direcionamento das políticas. Esses Ds aqui me deram um trava-língua. Então, repetindo, ela surge então como forma de garantir a participação efetiva da população na definição e direcionamento das políticas públicas, atender a demanda populacional de forma efetiva, seja executada de forma satisfatória. Serviço público, tá, gente? Política pública não pode ser feito de qualquer forma. Por isso o caráter fiscalizatório. Política pública não é política de graça e nem é política barata. Muito pelo contrário, é muito cara. Se a gente pegar aí, colocar na matemática, nós trabalhamos aí os 4 primeiros meses do ano só para pagar imposto. Então é como se eu chegasse e pegasse os meus 4 primeiros salários do ano e entregasse todo na mão do governo, sem tirar um centavo para comer, para beber, para água, luz, telefone, para aluguel, sem nada. E a partir daí do quinto mês, aí eu começo a ter um recurso para utilizar para mim. Então não é política barata, tá? E nem é política gratuita, é política paga e muito cara. Por isso que tem que ser satisfatória. E o controle social ele vem para trabalhar a garantia. Por isso que os conselhos, por exemplo, têm que fiscalizar os projetos financiados com recurso, para que seja executado de forma satisfatória. Por fim, mas não menos importante, para que políticas públicas sejam planejadas e não seja retirada da cabeça de qualquer pessoa, do nada. Tem que se garantir, e o controle social visa trabalhar isso, garantir que haja um planejamento dentro das definições de políticas públicas. Um exemplo muito fácil da gente visualizar e da gente entender, e nós vamos falar isso, né, no segundo curso, diz respeito à lei orçamentária. Até então, a lei orçamentária era feita de qualquer forma. A partir, então, de uma alteração, de uma legislação em função do exercício do controle social, através de manifestações que a população fez, foi-se criado um planejamento orçamentário, onde eu tenho o plano plurianual para planejar todo aquele meu governo, onde eu tenho a lei de diretrizes orçamentárias que vai informar aonde eu vou gastar,
E eu tenho a lei orçamentária, que vai me informar o quanto eu vou gastar. Informar para quem? Para toda a comunidade, para toda a sociedade. Isso é planejar. Eu preciso que ela seja planejada. E esse princípio, isso é tão forte, gente, que temos decisões no sentido de que, se não houver previsão na lei de diretrizes orçamentárias que vai se usar um recurso para algo, eu não posso nem prevê-lo no orçamento, na lei orçamentária. Então, se eu não informar primeiro que eu vou fazer, exemplo, uma construção de um centro comunitário ou um centro de fortalecimento de vínculo, um centro de convivência de fortalecimento de vínculo, se eu não informar que eu vou fazer isso, eu não posso prever o recurso lá para poder fazer. Eu não posso falar, agora eu tenho dinheiro aqui e vamos fazer. Não é assim, porque tem que ter planejamento. Bom, inicialmente, né, quando a gente fala um pouco sobre controle social, é isso, a nossa definição de controle social é essa, né? Nós vamos falar agora, entrar na próxima aula, falando sobre como pode se dar esse controle social no Estatuto da Criança e Adolescente, e aguardo vocês, então, na próxima aula.